Estou muito feliz com o convite. No começo, fiquei assim, meu Deus, mas por que que eu fui convidada? Eu tenho um filho, eu tenho um de 1 ano e 9 meses. E ele não foi, graças a Deus, ele não foi prematuro. Nem passou essa possibilidade na minha cabeça quando eu engravidei, porque era uma ansiedade tão grande de querer engravidar. Eu nunca tomei remédio, então eu achava que ia ser num pulo que eu ia engravidar. E aí fiquei 3 meses tentando e nada, aí no terceiro mês veio a notícia. E eu morava no Rio e eu não me preocupei. Eu falei assim, eu vou ficar pedindo indicação de amigas para poder me indicar um obstetra. E eu peguei um obstetra, eu fiquei arrepiada de falar porque foi tão traumatizante que simplesmente ele começou a passar os exames, mas eu não sabia que quando você fica grávida você tem que fazer tantos exames. Minha mãe falava que na época dela, nem ultra, eu acho que ela fez, ela descobriu o meu sexo quando eu nasci. E eu fui fazer o exame da translucência nucal, que é com 3 meses, né? E eu fui super tranquila. Nunca peguei na internet para ler o que significava, por que era tão importante. Quando eu cheguei, eu fui fazer com um plano de saúde mesmo, não fui no particular. Eu acho que a gente paga um plano tão caro para ainda ficar pagando os exames por fora, eu fui fazer normal. Quando eu saí da translucência, o resultado deu normal, certinho, dentro da normalidade. E ela só chegou e falou assim, a gente precisa observar que um lado do cérebro dele está crescendo, está maior do que o outro. E você precisa observar, precisa falar isso com o seu médico, mas não é nada para você ficar nervosa, tá? Não, não, meu primeiro filho, um lado está maior que o outro. Foi uma coisa que vocês não têm noção. A família inteira entrou em oração, era uma sexta-feira que eu fiz esse exame, então eu não tinha como ir no obstetra. Eu ligo para ele, olha, aconteceu isso, isso. Ele, não, calma, fica tranquila, me passa o resultado, que a minha esposa, ela era cirurgiã, ela não tinha nada a ver com obstetrícia, mas ela ia ajudar, ligar para umas pessoas e tal. E aí ele pegou e... Perdi, é grávida, a memória de grávida é ruim. Você perde concentração rápido. E aí ele pegou e falou assim, olha, mas fica tranquila, por telefone, tá, gente? Ele falou assim pra mim, fica tranquila, porque o máximo que pode acontecer, ele ter um desenvolvimento mais tardio, na escola ele não se desenvolver tão bem quanto outras crianças. Ele começou a falar isso assim pra mim no telefone. E era uma sexta-feira, eu tinha que passar o final de semana inteiro, eu chorava, e era num shopping, então assim, eu não me controlava. Rodrigo, que é o meu marido, ele tentava me controlar, mas eu vi que ele foi ao banheiro, ele demorou tanto, ele voltou com a cara vermelha, de tanto que ele chorava também, ele não podia passar isso pra mim. Aí entrou a família inteira em oração, minha mãe fez promessa, minha mãe cortou cabelo, pensa tudo, que vocês possam imaginar, a gente só com esse pré-diagnóstico dela. Aí chegou na segunda-feira, eu fui para consulta com ele e ele falou assim para mim, com essas palavras, olha, isso pode acontecer realmente, tá? A gente precisa repetir um exame, mas eu acho que você pode repetir daqui a um mês. Eu falei, como que você aguenta ficar daqui a um mês para você repetir um exame desse? Mas fica tranquila que em alguns casos algumas mães abortam. Aí ele falou assim para mim, com essas palavras. Eu sabe quando seu chão, eu não sei, e eu morava no Rio, eu não conhecia ninguém que pudesse me indicar pessoas, e eu não sabia o que fazer. Aí eu lembro que eu cortei, assim, tipo, para consulta rápida, assim, um pouco do que eu lembro. E aí fui embora e comecei a ligar para algumas médicas minhas, amigas, que dermatologistas, coisas. E foi aí que a minha dermato, ela indicou hoje que é a minha obstetra, que ela é obstetra de gestação de alto risco. E eu fui para ela e aí eu fui no especialista em medicina fetal, fiz o exame, não tinha absolutamente nada. Só que até da sexta-feira, para poder eu conseguir marcar a consulta, para conseguir marcar o exame, foram os piores dias da minha vida. E foi aí que eu comecei a ter consciência de tudo que uma gravidez de tudo que pode ocorrer numa gravidez, que não é tão simples assim que a gente acha, e a barriga vai crescer e vai estar tudo lindo e você vai começar a fazer quartinho, que tem tantas outras coisas por trás. Então, assim, como eu falei, não tive experiência com a prematuridade, mas tive experiência de, apesar dos 3 meses, você viver com a incerteza. Por mais que você tenha feito um exame, não que eu fosse amar menos meu filho por conta disso, mas eu acho que não é uma notícia que nenhuma mãe quer receber, né?
Então, eu vivi os 9 meses inteiros. E eu tenho Instagram e eu divido algumas coisas. E as pessoas ficavam revoltadas que eu não dividia minha gravidez com ninguém. Mas só que ninguém sabe o que a gente está passando por trás, né? E nem acho que as pessoas devem saber de tudo da nossa vida. Eu falo muito sobre isso. Não é que você esconde ou que você passa uma realidade diferente de uma vida feliz. Não, você só tenta se preservar de alguns momentos que você tem que viver com a sua família, que você tem que sofrer junto, quietinho. Enfim, foi essa a minha experiência. Nessa gravidez, graças a Deus, só tive um sustinho. Mamãe fala que a minha vida ela nunca pode ser calma demais. Eu estava muito ansiosa para engravidar também nessa, porque eu queria ter o filho muito próximo, para não ter a diferença tão grande. E aconteceu a mesma coisa. Nada de engravidar, eu amamentava muito, amamentei até 1 ano e 3 meses dele. E era frenético, então inibe um pouco, né, para engravidar. Aí engravidei, eu descobri, a gente estava viajando, só que a ansiedade era tão grande que eu fiz o exame de urina muito cedo. Quando eu fiz, deu positivo, aí eu estou pensando que eu estou o quê? Já com pelo menos 4, 5 semanas. Volto eu de viagem, vou para fazer a ultra, cadê o bebê? Só o saquinho gestacional. Ai, não é possível. E não pode repetir, tipo, logo a ultra, você tem que esperar mais 1 semana ou mais 2. Como que você aguenta saber que você está grávida, que seu exame de urina deu positivo, mas o embrião não está ali, está só o saquinho gestacional. Aí volta mais uma vez, aquele sofrimento, aquela ansiedade, mas graças a Deus, aí eu repeti com 6 semanas, 6 para 7, né? E isso é uma coisa legal, que eu não sabia que se você faz a ultra muito cedo, por isso que algumas obstetras até nem pedem ultra tão cedo, elas pedem para você esperar, para justamente você não passar por esse susto. Ah, eu só passei por esse susto e o resto, graças a Deus, está tudo certo. Se Deus quiser, ano que vem, a minha bebê já está junto com a gente, é uma menina. Obrigada. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Tati, tenho 2 prematuros, né? Eu falo que eu precisei gerar meus 2 meninos em 9 meses dentro de uma UTI. Um ficou 171 dias, né? Há 4 anos atrás, o Pedro nasceu com 630 gramas e chegou a 575 gramas, né? E após 6 meses, a gente ficou mais 2 meses em casa com home care. E aí hoje o Pedro não tem mais nada, uma criança super sadia, mas esse sofreu bastante, assim. Digo que é um grande vitorioso mesmo, porque teve muitas complicações, muitas dificuldades. Acho que a doutora ainda lembra, um pulmãozinho bem difícil, né? Deu bastante trabalho lá para os médicos, mais um grande guerreiro. E aí eu decidi ter outro bebê. Aí falam para mim, você é corajosa, hein? Você teve um e ficou 6 meses no UTI, você vai ter outro. Aí eu falei assim, puxa, eu queria dar um irmão, né, para o Pedro, eu não queria que o Pedro fosse sozinho. Aí meu parceiro topou, eu falei, então vamos embarcar aí numa nova gestação. Mas a gente não imaginava que ia ter um novo prematuro. Até então, né, há a possibilidade de ter, mas há a possibilidade de também não ter. Aí eu queria ter, independente de como, e super feliz que queria ter outro bebê, e aí eu engravidei. Aí com 24 semanas a pressão já começou a subir, né? Aí já vamos ter um pouco mais de cuidado, porque eu já tinha nessa experiência do primeiro. Aí com 25 semanas, algumas coisas já começaram a sair do eixo, a pressão já começou a subir ainda mais. Aí eu internei com 25, em 1 semana eu consegui segurar esse bebê. E ele também nasceu com 26 semanas. Eu tenho história de 2 iguais, mas esse um pouco mais pequenininho, né, menorzinho, com 575 gramas. Graças a Deus esse não perdeu, né? Eu falei, puxa vida, 575 vai chegar aonde, né? Vai cair para 400, meio quilo, né? Pega na mão assim, muito pequeno. E aí fiquei 90 dias este ano, né? Estava lá eu no Promatre agora, esse ano, saí de lá bem recente. E hoje o Rafael vai fazer 11 meses, não tem absolutamente nada também, um grande guerreiro, um grande querido. E fiquei, então, 9 meses dentro de uma UTI. Então, fiz um intensivão aí, né, dentro da UTI neonatal, assim, muitas experiências, muitas coisas, muitas alegrias, mas muitas tristezas, muitas inseguranças, muitos medos.
mas assim, nunca perdi a fé. Nunca perdi a fé. Sempre acreditava e olhava para eles e eu via que eles queriam viver. Que uma criança de meio quilo, né? Querer viver é muita força deles, né? E eu tinha essa força dentro de mim, né? Então, assim, eu digo que nós somos uma família vitoriosa, assim, né? Tanto eu e meu parceiro César, como o Pedro e o Rafael. E a minha alegria de ter o Rafael é que, assim, eu tinha mais esperança ainda que tudo ia dar certo, porque eu tinha o Pedro em casa. Então, eu chegava em casa e falava, nossa, vai dar certo. O Pedro está aqui firme e forte. E é isso, minha experiência. Estou super contente de estar aqui para dividir. Quero cada vez mais poder assim dividir essa experiência para ajudar esses pais e essas mães de UTI, porque é tanto medo, é tanta insegurança, tanta coisa ruim que ronda a gente. Mas assim, a tecnologia, né? Eu que fiquei há 4 anos atrás e voltei, nossa, mudou muito, avançou muito. Graças a Deus nós temos assim a equipe. Eu sou suspeita em falar do PRO, porque eu conheço assim todos os médicos praticamente, né? Quando eu voltei lá, eles olhavam para mim e falavam, é a Leonel de novo? Não, não acredito. É você mesmo? Eu falei, sim, sou eu aqui de novo. Poxa vida, mas a gente ia lá embaixo te visitar, precisava ter subido. Brincavam comigo. Então, assim, por isso também eu me senti mais à vontade, né? Assim, conhecia todo mundo, né? E eles me deixavam seguros, apesar das dificuldades que tem mesmo, e são, assim, muitas. A gente sempre tinha muita essa esperança. A esperança nunca morria, né? Obrigada. Boa noite a todos. Também estou muito feliz em estar aqui para dividir um pouquinho dos nossos pedacinhos, assim, né? Porque tive um bebezinho de 22 semanas e 6/7. Ele pesou 480 gramas, perdeu 100 gramas, foi para 380 gramas e, assim, um pedacinho de gente, né? Muito guerreirinho, lutador e, apesar de tão pequenino, não teve nenhuma intercorrência, só crescer e amadurecer. E assim, isso que foi tão incrível, né? Ele era o menor bebê do hospital e ele conseguiu, assim, com tanta força, com tanta coragem e com tanta fé que nós tínhamos, a minha família, o meu esposo, a gente ficava inundado, assim, de tanta força que aquele bebezinho tinha e tem, né? Porque hoje ele está com 8 meses, não teve sequela nenhuma. A única intercorrência que teve foi uma gripe, que nem sentiu, ficou 4 dias em isolamento, logo saiu. Assim, então, assim, a minha história mesmo é só de crescer e amadurecer, né? E o interessante de passar para as outras mães que isso é possível, né? Um bebezinho de 22 semanas e 6/7, crescer, né? Se desenvolver e tá bem, né? Sem nenhuma sequela, firme, forte e um testemunho para que quem tem e está passando por isso ter fé que consegue, né? Que dá certo. Só ter fé que desculpa que vai dar tudo certo, né? A fé move montanhas e ele está aqui para contar a história, né? Para a gente multiplicar isso, né? Que é, né, meu amor. Graças a Deus. E é isso, gente. Obrigada.